Fala pessoal do Caiu na ESA, tudo bem? Questão resolvida de redação. Isso é legal, né? Vamos ver então uma possibilidade de resolução acerca do tema de redação da ESA do ano passado. O tema era o seguinte: os benefícios da atividade física e o equilíbrio da saúde mental. Nós temos três eixos aqui, três núcleos que devemos considerar. Os benefícios, ou seja, a gente tem que falar dos benefícios da atividade física e nós temos que falar da saúde mental. Só que a palavra-chave aqui é o equilíbrio. Então, a dissertação de vocês tem que abordar a questão dos benefícios juntamente com a saúde mental e o equilíbrio entre ambos, certo? Então, eu apresento aqui para vocês agora uma introdução de uma aluna cuja nota foi excelente. Então, primeira coisa que o aluno tem que fazer, que o candidato tem que fazer, é colocar um chãozinho para o seu tema, tá? O chão para o tema, ou seja, um contexto, um repertório sociocultural. Aqui, a aluna colocou o mito da caverna, tá? Ela começou assim, ó, a obra O Mito da Caverna, vírgula, do filósofo Platão, vírgula, ilustra a vivência de pessoas que não conseguem ver a vida além das sombras. Isso que está marcado de azul é o repertório sociocultural, é a alusão a um repertório, a um contexto, a uma situação, a um pensador, a um período histórico, como você conseguir alocar o seu tema. Ponto, coesão. Observem, haverá um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Assim faremos para cada um dos 4 parágrafos da redação, está bem? Então, ponto coesão. Esse cenário, ou seja, retoma o que acabei de falar, se assemelha ao contexto brasileiro contemporâneo, tendo em vista a inobservância acerca do argumento 1 dela, benefícios da atividade física, bem como da sua relação com o argumento 2, saúde mental dos cidadãos. Observem que aqui está marcado de rosa, mais escurinho, a palavra inobservância e a palavra invisibilidade, que é a tese dela, é o posicionamento. Como ela vê, então, essa falta de visibilidade acerca dos benefícios da saúde mental juntamente com a atividade física? Então, ela colocou essas duas palavrinhas que é a tese, ou seja, é como a banca, como ela deve mostrar para a banca como ela entende o tema. Ou seja, o tema é importante, porém, a invisibilidade. Então, isso é uma problematização. Professora, por que a gente deve problematizar? Porque lá na conclusão, a gente tem que resolver, né, em tese, teoricamente, resolver uma problemática. Então, aqui ela problematizou. Ponto, coesão. Ó, assim, convém discutir os principais aspectos responsáveis pela invisibilidade dessa questão. Então, o que ela pontuou, professor? O que é isso? Antecipação argumentativa. É o que você vai desenvolver no argumento 1, que a gente coloca aqui como tese 1, e aí para ela, o que ela vai desenvolver no argumento 1, ou seja, como argumento 1 e no desenvolvimento 1, benefícios da atividade física. E o que ela vai desenvolver no argumento, como argumento 2, lá no desenvolvimento 2, é a saúde mental, tá? Então, prof, é importante que tenha antecipação argumentativa na introdução? Sim, é muito importante, tá? E por fim, essa última frase aqui, ó, convém discutir os principais aspectos responsáveis por essa invisibilidade, é o encaminhamento para a solução, que chamamos de direção propositiva, tá? Então, a introdução, passos obrigatórios, tá, gente? Por que eu falo obrigatórios? Essa aqui é uma redação feita para o ano passado, nota excelente, e aí essa aluna conseguiu colocar tudo que está previsto na cartilha do corretor, certo? Na grade do corretor. Então, o que está previsto, professora? Colocar um repertório, um contexto para abrir a redação de vocês. Pode ser até um contexto lá da literatura que vocês estudaram para a prova. Pode ser um fato histórico, um período histórico, algo que vocês consigam fazer um chãozinho. Por quê, professora? Porque a banca pede que vocês sustentem
a argumentação de vocês. Então, ela fez um chãozinho, tá? Colocou um repertório do mito da caverna, que fala que as pessoas não conseguem ver além das sombras, ou seja, as pessoas não conseguem observar a importância do equilíbrio entre saúde mental e saúde física, tá? E aí ela se posicionou, dizendo que há uma invisibilidade acerca disso, e colocou os dois porquês dessa invisibilidade, certo? A antecipação argumentativa. Então, ela vai falar no desenvolvimento 1 acerca dos benefícios e como a sociedade não está observando isso. E ela colocou como argumento 2 a saúde mental, que deve ser dada a ela a mesma importância. Por fim, encaminha para a solução. Está bem? Questão resolvida sobre o tema da ESA do ano passado, questão discursiva, cujo tema era os benefícios da atividade física e o equilíbrio da saúde mental. Vimos na nossa aula anterior que a aluna colocou como os dois argumentos para resolver e desenvolver lá no texto dela, ela colocou como argumento 1, benefícios da atividade física, e ela colocou como argumento 2, saúde mental. Ou seja, ela deve seguir essa ordem que ela colocou lá na introdução, e aí ela vai desenvolver primeiro o argumento 1 e depois o argumento 2, conforme colocou lá na introdução. Professora, se por acaso eu esqueci e na hora em que eu fui desenvolver, eu inverti, falei primeiro do argumento 2 no desenvolvimento 1. Isso é ruim? Você perde ponto, porque você é avaliado pela organização do seu texto. Então, a gente tem que ir bem com calma e treinar antes da prova para que esses erros, que são pequenos e que às vezes a gente acaba nem percebendo, para que esses erros não comprometam nossa nota, tá? Outra coisa muito importante, gente, é o título, tá? Ela colocou a importância da prática esportiva. O título vale 0,20, tá? Ele vem em uma linha separadinha, só para ele. Então, você tem 30 linhas para escrever o texto, e essa linha do título, ela vem acima. Então, ela não entra na contagem das 30 linhas, tá? Então, vocês têm que escrever de 20 a 30 linhas, todo o texto de vocês, e ainda não conta o título, tá? Vale 0,20, então ele é muito importante. Então, vamos ver como ela fez o argumento 1. Então, aqui está ele, ó, saúde física, lembram? Ela colocou aqui os benefícios da atividade física, e aí ela colocou aqui como saúde física, ela colocou um sinônimo. É importante que coloquemos sinônimo, sim, vocês são avaliados também pela não repetição das palavras, então ela colocou como sinônimo. Lembram que lá na outra aula eu falei para vocês que a gente vai escrever 3 pontos. Olha aqui, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Ou seja, no início de cada uma dessas frases aqui, ó, haverá um elemento de coesão, ó. No entanto, aqui ela colocou consequentemente, que é um elemento de coesão sequencial. E aí ela iniciou o desenvolvimento dela, o desenvolvimento 1, nesse sentido. Usem sempre o nesse sentido, se vocês puderem. Por quê? Porque ele é um operador argumentativo, ou seja, ele faz link com a introdução e aí mostra que todo o textinho está costurado, e aí provavelmente vocês vão majorar a questão da coesão, tá? Então ela colocou assim, nesse sentido, é importante destacar que a saúde física, argumento 1, contribui para a prevenção de doenças e para o bem-estar da mente. Ponto. Tópico frasal contendo o argumento 1. Ponto coesão, no entanto, problematizar, né? Então ela colocou uma adversativa. Evidencia-se uma expressiva adversidade no que se refere ao aumento do sedentarismo, o qual, e aí ela vai fundamentar, ou seja, ela vai colocar um chãozinho também para o argumento 1. O qual, sob a ótica da Organização Mundial da Saúde, por extenso, tá, gente? A sigla só depois. E aí, se ela quisesse não colocar a sigla aqui, não precisava. Mas, por extenso, sempre, primeiro, tá? Então, o qual, sob a ótica da Organização Mundial da Saúde, colabora para o aumento de doenças como obesidade, diabetes e hipertensão. Então, ela não parou no doenças, ela citou quais as possíveis doenças, tá? Se ela parasse em doenças, prof, era ruim? Sim, porque o avaliador poderia entender que havia
ali uma lacuna argumentativa. Toda vez que o corretor fica em dúvida quais seriam as doenças, por exemplo, chama-se lacuna argumentativa, tá? E aí ela colocou os exemplos, então ela não cometeu lacuna argumentativa. Ponto coesão, ó. Nota-se, consequentemente, a necessidade de reversão, deixa eu tirar um negocinho daqui, desse quadro, daí ela colocou, ela retomou, né, o quadro que ela colocou lá em cima, e aí ela vai explicar, ela colocou um aposto, ó, elemento crucial para a edificação de uma sociedade harmônica e livre desse impasse. Então, desenvolvimento 1, os passos são iniciar com o operador argumentativo, isso para o D1, isso para o D2 e isso para a conclusão, tá? Por quê? Para fazer link com o parágrafo anterior. O único parágrafo com o qual não iniciamos com um operador argumentativo é a introdução, porque a gente não vai retomar nada, nós recém estaremos começando a fala, tá? Outra coisa importante, eu já observei em algumas redações de alunos que ele entende que o título já faz parte do assunto. Não, o título não faz parte do assunto. Então, você não pode entender que o título já contém informação e aí você inicia retomando. Não, você não inicia retomando. A introdução, você começa recém a explanação acerca do tema, tá? Então, passos obrigatórios. Operador argumentativo, que é o elemento de coesão, só que ele faz link com o anterior. O desenvolvimento da tese 1, né? Você pontua ali a tese 1, que ela colocou saúde física. A fundamentação, ou seja, o repertório, ela colocou Organização Mundial da Saúde. E aí tem um aprofundamento, ou seja, ela explicou o que é isso, que tem a ver, certo? E daí a gente chama de repertório legitimado. Quem vai fazer o Enem sabe disso também, né? E aí ela retoma, que é desse quadro. Por que eu tenho que retomar, prof? Porque eu tenho que ir amarrando as ideias. Senão eu não consigo majorar a competência da coesão, tá, gente? E por fim, aquela reflexão crítica, tá? Então ela colocou elemento crucial para a edificação de uma sociedade harmônica e livre desse impasse. Pergunta, prof, é obrigatório colocar reflexão crítica? Sim. Sempre, gente, a terceira frase, o terceiro período, né, do D1, do D2 e na conclusão também, será uma reflexão crítica. Será você falando para a banca como você entende essas linhas que você acabou de escrever. Nessa reflexão crítica, não pode haver dados. Aqui, você não coloca dados, não coloca pensador, não coloca constituição, não coloca período literário, nada. Aqui é você mostrando para a banca. É um fechamento acerca daquilo que você falou. Está bem? Em breve a gente chega aqui com o desenvolvimento 2. É isso. Voltamos então aqui para o desenvolvimento 2. Como vimos anteriormente, o tema era do ano passado, benefícios da atividade física e equilíbrio da saúde mental. Na introdução, a aluna colocou como argumento 1, benefícios da atividade física, como argumento 2, saúde mental, e aí ela colocou isso na introdução. Para o desenvolvimento 1, então, ela tinha que falar benefícios da atividade física, colocou como sinônimo saúde física. Para o desenvolvimento 2, ela colocou saúde mental. E aí ela vai colocar aqui como exemplos já. Ela já foi mais bem objetiva, ela já colocou ansiedade e depressão. Então, como que ela vai começar a redação dela, o desenvolvimento 2 dela, tá? Então, ela vai iniciar com o operador argumentativo, indicando soma, que ela tem mais informação para colocar. Então, ela colocou assim, além disso, questões como ansiedade e depressão, por exemplo, acentuam-se na modernidade líquida, conceito descrito por Bauman, tá? Então, esse de azulzinho aqui é o repertório dela, é uma fala que ela colocou, que é um conceito, né, do Bauman. E aí agora ela vai explicar para vocês. Então, em que as relações interpessoais tornam-se fluidas e imprevisíveis, mediadas por conexões digitais, as quais muitas vezes levam ao isolamento. Então, observem que aqui ela fez a mesma coisa que fez lá no desenvolvimento 1. Ela não deixou lacuna argumentativa. Ela explicou, então,
o que essas conexões apenas digitais podem levar, que é o isolamento. Ponto coesão. Observem os 3 pontos que nós combinamos. Ponto coesão, ponto coesão. Então, esse de amarelinho aqui que ela vai fazer agora é a retomada do repertório. Dessa forma, o enfraquecimento do equilíbrio, ó a palavra equilíbrio lá do tema, entre saúde física e mental, pode comprometer desde o sistema imunológico até o sistema cardiorrespiratório, além de influenciar na qualidade de vida dos indivíduos. Ela retomou, gente, e ainda colocou exemplos. Essa redação realmente foi muito boa. E, por fim, aquela frase crítica, certo? A reflexão crítica do candidato. Ressalta-se, pois, olha aqui, a relevância da harmonia, ela usou harmonia para não repetir equilíbrio, tá? Da harmonia entre os fatores físicos e emocionais, para ela não repetir questões mentais, para um... Deixa eu ver o que ela colocou aqui, que tá... Para um... Ai, gente, pulei, pera. Para um ser humano em constante evolução. Então, observem, a aluna, ela foi muito pertinente na escolha do repertório, na escolha dos sinônimos, na escolha das palavras para deixar claro para a banca os repertórios e as ações que ela estava falando, e por fim fez aquela reflexão crítica muito bem elaborada, está bem? Então é isso, em breve chegamos com a conclusão. Foi. Tema do ano passado tratava dos benefícios da atividade física e o equilíbrio da saúde mental. A aula anterior, nós vimos que a aluna colocou como argumento 1, benefícios da atividade física, e como argumento 2, saúde mental. No desenvolvimento 1, então, ela falou da saúde física, no desenvolvimento 2, ela falou das questões mentais, e ela já iniciou colocando ansiedade e depressão como os exemplos. Então, aqui na conclusão, ela tem que resolver esses 2 argumentos que ela colocou na introdução. A atividade física, né, os benefícios, e a saúde mental. Vejamos como ela colocou. Ela iniciou assim, ó. É preciso incentivar, portanto, então aqui está o elemento coesivo, colocando na conclusão, no sentido de que ela está concluindo uma informação. Então, é preciso incentivar, portanto, a prática de atividades físicas, a fim de promover maior equilíbrio, palavrinha do tema, entre a saúde física e mental da população. Observem que ela poderia parar aqui em mental, mas haveria uma lacuna argumentativa, e aí ela colocou da população, ou seja, não tem lacuna argumentativa. Observem a mesma coisa, ó, ponto, coesão. Cadê o outro ponto aqui? Ponto, coesão. Ela escreveu 3 frases na introdução, 3 no D1, 3 no D2 e 3 na conclusão, ou seja, 3 períodos. Então, ela colocou aqui, dessa maneira, deve-se focar em projetos com o fito de, que é o mesmo que com o objetivo de promover a prática regular de atividades físicas, além de focar em uma rotina mais saudável. Logo, concluindo, então, o logo a gente só deve utilizar para conclusão, depois de ter já colocado algumas sentenças anteriormente, tá? Então, ela colocou como a última, no último período da conclusão, no último período da redação, ela colocou muito bem o logo, tá? Logo, a sociedade não ficará, atrelada à realidade limitante inferida por Platão. Foi com esse repertório que ela abriu a redação, e aqui ela está o retomando. E o desenvolvimento nacional consolidar-se-á na nação, tá? Curtinha a conclusão, deixa eu colocar os passos aqui para vocês. Então, ela retomou o tema, aqui está ele. Ela colocou uma proposta interventiva ou uma reflexão, ou uma solução, tá? ESA não é igual ao Enem. A única parte que é completamente diferente do Enem é a conclusão. Os demais parágrafos vocês podem fazer como vem treinando para o Enem, mas a conclusão não é igual.
a conclusão do Enem é fragmentada, tem os 5 elementos que tem que aparecer obrigatoriamente. Aqui não. O que a gente tem que colocar? A gente tem que retomar o tema, isso, ok, temos que fazer igualmente, pontuando aqui os 2 argumentos que a gente colocou lá na introdução. Se puder colocar com sinônimos, melhor. E aí, você tem que fazer ou não é uma solução completa como no Enem, pode ser uma pequena intervenção em que ela citou projetos e já colocar o objetivo prático, certo? E aí a frase de final feliz que eu sempre falo, né? Acabou. E observem, ela utilizou nessa redação, se vocês puderem olhar os vídeos anteriores, ela colocou 3 repertórios, tá? Repertório 1 para abrir a redação, e aí ela só vai retomá-lo aqui no final, na conclusão. Repertório 2 para fundamentar, ou seja, sustentar o argumento 1 lá no D1. E o argumento 2 para sustentar o argumento 2 no desenvolvimento 2, ou seja, ela usou 3 repertórios. Professora, se lá no dia eu não lembrar desses 3 repertórios, se eu lembrar de um só, já resolve? Resolve. Só que vocês têm que prestar atenção numa coisa. Nos 2 desenvolvimentos, é fundamental que você sustente esses argumentos, tá, gente? Porque vocês serão avaliados por isso. Então, vocês têm que entender e conseguir pontuar, alocá-los dentro do contexto nacional moderno, odierno, atual, de modo que a banca não fique com dúvidas e que vocês consigam convencê-la acerca da argumentação de vocês, porque a redação de vocês, ela tem o objetivo de convencer o leitor, que no caso aqui é o corretor. Está bem? Olhem novamente essas 4 aulas, né, pequenininhas, aulas de como foi desenvolvida essa redação da aluna. Pratiquem com os temas que vocês têm aí para praticar e sigam os mesmos passos que ela seguiu. Façam somente as devidas substituições. Boa prova, sucesso, e é isso aí. Até!